Fala pessoal, estamos de volta aqui mais uma vez. Dessa vez a gente vai começar aí com um conteúdo novo, amplificadores lineares, como vocês estão podendo ver aqui, esse é o exemplo de número 1. Para quem não sabe, a gente já falou aí de retificadores de meia onda completa com e sem filtro capacitivo, já falamos também de reguladores de tensão, de transistores e agora estamos indo para mais um assunto. Caso você não tenha visto esses assuntos, quiser dar uma olhada, o link da playlist desses assuntos tá na descrição desse vídeo, beleza? Então bora deixar de enrolação, vamos resolver nosso primeiro exemplo de amplificadores lineares. É um assunto bem bacana da gente estar abordando e também não é tão difícil assim como as pessoas pensam não. Para quem está acompanhando a matéria de amplificadores lineares na disciplina de eletrônica básica, é muito importante que você tenha conhecimento desse conteúdo porque ela vai ser cobrada numa disciplina seguinte chamada Circuitos Eletrônicos 1. Então bora lá. O problema está dado, esse circuito aqui, um amplificador linear, e ele dá aqui alguns dados para a gente, a questão de forma beta, informa alfa, informa a tensão de base emissor e informa a tensão de pico, né, no caso, tensão alternada dessa fonte alternada. E como é que a gente vai resolver a questão do amplificador, né, resolver um exercício? Bem, a gente vai primeiro fazer uma análise CC nele, uma análise quando for com corrente contínua, né? E depois a gente vai fazer uma análise CA. Vocês já estão podendo ver aqui que eu já deixei desenhado para a gente não perder tanto tempo. Então a gente vai começar com um que é a análise CC. Como é que eu vou fazer essa análise CC do meu amplificador linear? Bem, análise CC você tem que saber muito bem. Toda vez que você for fazer análise CC, primeiro a fonte VS, né, que é a fonte de tensão alternada, ela vai estar em curto. E os Cs, que eu botei aqui, que são os capacitores, né, no caso, esse capacitor, esse capacitor, esse capacitor, vão estar em aberto, porque com corrente contínua o capacitor se comporta dessa maneira. Então, dando prosseguimento, a gente colocando a fonte VS em curto e deixando os capacitores abertos, nosso circuito vai ficar assim, ó. Abrir esse capacitor, abrir esse capacitor, abrir esse capacitor. Nossa fonte VS a gente colocou ela em curto, como vocês estão podendo ver. E se você parar para prestar atenção, como a gente não tem corrente passando por aqui, não tem uma corrente passando por aqui e não tem corrente passando por aqui, o nosso circuito vai ficar apenas onde eu circulei aqui de vermelho. Ó. E você está podendo perceber, se você tiver acompanhado nossos últimos vídeos em relação a transistores, aqui vai ser um circuito normal com um transistor que a gente pode estar resolvendo nossas leis de Kirchhoff para estar descobrindo o que é necessário, né? E aí, Hugo, beleza, ficou aqui um circuito básico, né, de vermelho, circuito aí com um transistor. E mas para que a gente vai, o que a gente tem que descobrir, né, na real, para poder dar continuidade aí e descobrir o que a questão quer, né, que eu nem falei, que a questão quer a tensão de saída daqui, ó, de V0. Então, o intuito inicial é que a gente achar o valor de RE. Que RE é esse? É um valor de uma resistência do emissor. A gente tem que o emissor, né, para quem assiste a aula de transistores, aqui é emissor. Aqui é base e aqui é coletor. Então essa resistência interna a gente tem que descobrir o valor dela, que tem uma resistência interna aqui dentro do emissor. E para quem não sabe, tem uma fórmula que é fixa já essa resistência interna, que é RE é igual a 25 mV, tá? Esse valor de 25 mV é uma constante, sobre o nosso IE. Então qual é o intuito da análise CC? É justamente a gente descobrir esse IE para depois descobrir o RE. Então bora lá comigo. A gente olhando só para a parte que está de vermelho. Vocês concordam comigo que já dá para a gente resolver para descobrir o valor de E? Ainda não está enxergando? Bem, ó, vem aqui comigo. A gente pode fazer um divisor de tensão. Como assim, Hugo, divisor de tensão? Eu sei que tem essa tensão que está vindo aqui, só que ela vai dividir entre o 20K e o 10K. Então eu vou fazer um divisor de tensão para descobrir justamente a tensão nesse ponto aqui, que vai ser nossa tensão de base. Então vamos lá, divisor de tensão, né? Div tensão. E já você vai enxergar. Como é que tu está enxergando, Hugo? Aí é resolução de exercício, galera. Você resolve tanto exercício que fica na cabeça já. Então o nosso VB, que é o que a gente quer descobrir, né? O resistor que eu quero descobrir é o de 10K, tensão em cima desse ponto aqui. Então vai ser 10K, né? Sobre a soma dos dois resistores, né? 30K. Vezes minha tensão total, que é de 30 volts. Bacana. Sendo assim, eu vou ter um VB de 10 dividido por 30, que vai dar 0,33 e uma dízima, né? Quiloohms, vezes 30. Que, se eu não me engano, a gente vai achar uma tensão de 10 volts. 10 volts, nosso VB.
Show, tá? O que tu achando desses 10 volts? Como é que a gente vai conseguir descobrir? Se você realmente tiver assistido os vídeos de transistores, você já enxerga de cara aí que já dá pra fazer uma lei de Kirchhoff para tensões, né? A famosa LKT. Tá, eu não tô enxergando, vou pegar aqui o verdinho pra estar ajudando a gente. Eu vou estar saindo desse meu ponto VB, vou estar passando pelo meu mais VBE, que a Keston informou que é 0,7, uma queda de tensão. E aí eu vou passar por aqui pela minha resistência de 10 kg, e aí chego aqui num ponto, né, de referência, que é o terra. E aí termino minha LKT. Então bora lá, ó. Eu saio do meu menos VB. Quanto é que é o meu VB? 10. Estou entrando, né? Então vou sair do meu menos VB, tem que ter muito cuidado com o sinal. Mais o meu VBE, que é quanto? 0,7, que a Keston informou pra gente. Mais minha resistência, né, de 10 kg, vezes IE, que é o que eu quero descobrir. Igual a 0, porque eu cheguei no meu referência. Aí tu ia esse VB, eu não achei aqui agora, ó. Menos 10, que eu ainda não botei, acabei não botando. Mais 0,7, mais, aí repete aqui tudo. Vai todo mundo pro outro lado, né? Vai ficar 9,3. 9,3 dividido por 10 kg. Então nosso IE é igual ao quê? 9,3, porque eu subtraí 10 de 0,7, de menos 0,7, sobre 10 kΩ. Se eu não me engano, a gente vai ter uma corrente de IE de 0,93 mA, mas deixa eu fazer aqui, né, galera? Eu já falei pra vocês, não recomendo fazer de cabeça, apesar de você saber transformar direitinho. Eu falo pra vocês, cálculo besta de soma e subtração, não inventem de fazer, 0,93 mA. Não inventem de fazer na cabeça, porque eu já errei muita questão eletrônica por conta disso. Então aqui nossa corrente de IE dá 0,93 mA. Então a gente finalmente pode estar achando o nosso valor de RE, beleza? Então vamos para a segunda parte, que é a análise CA. Galera, na análise CA a gente vai fazer como? A fonte VCC, né, que é a fonte de corrente contínua, vai ficar em curto, e os capacitores em curto também. Que a gente sabe que com corrente alternada o capacitor se comporta dessa forma. Então a gente coloca aqui em curto, coloca em curto, coloca em curto, e a fonte CC em curto. E aí você tem duas configurações que você pode escolher para estar resolvendo essa análise CA. Ou a configuração do circuito no tipo T, ou a configuração do circuito no tipo Pi. Tá, vocês já estão podendo ver aqui, para quem já tem conhecimento, que eu escolhi a configuração do tipo Pi, porque eu acho muito mais prático resolver com ela. Dá para resolver também pelo tipo T, mas eu acho a do tipo Pi melhor, porque vão ter alguns exemplos que não são tão, digamos assim, simples como esse, que na hora do exemplo T vai acabar a pessoa se complicando um pouquinho. Então vamos aqui para o tipo Pi, depois de ter colocado os capacitores em curto, a fonte VS ela fica, né? A gente só coloca em curto a fonte CC. Então ficou assim, ó, essa fonte VS a questão fornece pra gente, que é de 5 mV. Ficou assim, ó, esse resistor aqui de 1K, ele fica aqui. O de 10 com o de 20, que eles estão aqui, ó, ficam em paralelo, né, 10 e 20. E essa resistência aqui, Hugo, por que que é beta RE? Porque essa aqui é a resistência interna que eu disse pra vocês que a gente tem bem aqui, ó, no emissor, ó, resistência interna, ó, RE. Só que a questão disse pra gente que o beta, né, o ganho, né, 120 aqui, então esse nosso RE vai ser vezes o beta. Por que vezes o beta? Porque ó, a gente sabe que tem a base aqui, né, que é o emissor. Então vai ser 120, né? Nosso RE vai ser vezes 120 esse beta aqui, essa resistência aqui que a gente for ter aqui. Então, beleza. Isso aqui vocês têm que saber, porque já é da própria configuração mesmo, esse valorzinho aqui. Da mesma forma que também essa fonte de corrente, que é beta e B, é da própria configuração, vocês têm que saber. E aí, continuando, pro outro lado, né, a gente passa, tem a fonte de corrente normal do transistor que tem, interna. E aí ela descendo, certo? E aqui os resistores de 10 kg, né, que é esse da... Cadê? Esse daqui não entra, galera. Vai entrar esse daqui e esse daqui. Por que, Hugo, esse aqui não entra? Presta bem atenção. O capacitor ele não vai ficar em curto-circuito, que é o que? Um fio, né? Aqui. A corrente vai sair do meu emissor. Ele vai passar pelo de 10 ou ele vai passar pelo curto? Ele vai passar por onde é mais fácil, né? Ele não vai passar por onde tem resistência, ele vai passar por onde tem um fio. Então essa nossa resistência 10K vai embora. E essas duas de 10K é justamente essa e essa. Então a gente consegue fazer isso e achar justamente o que a questão está pedindo, que é a nossa tensão de saída, que é essa tensão aqui de V0.
Não entendeu ainda? Então bora resolver com calma aqui, porque ó, pelo que eu já estou vendo, com os dados que a questão me forneceu, com o que a gente descobriu na análise CC, que é o IE, a gente vai ter que o quê? Primeiro descobrir esse RE, que a gente já consegue descobrir ele, e aí com esse RE a gente consegue achar a corrente de base. Mas para que eu quero essa corrente de base, Hugo? Para justamente achar o valor dessa fonte de corrente. Eu achando o valor dessa fonte de corrente, eu consigo achar a minha tensão de saída. Então bora lá, vamos começar pelo RE, vamos com calma. RE, né, que é fórmula, vocês têm que saber isso aqui já. É 25 mV, que é a constante, isso aqui não vai mudar. Sobre o nosso valor de E, que a gente achou na análise CC, né, na análise número 1, 0,93 mA. Logo, o nosso RE é igual a 25 mV dividido por 0,93. Então vai ficar, cadê? 25 exponencial a menos 3, né? Dividido por 0,93 exponencial a menos 3. A gente vai achar um RE de 26,88 ohms. Vai dar um valor baixo mesmo, normalmente, né? Não necessariamente 26,88 ohms, porque é a nossa resistência interna que a gente tem ali. Show de bola? Beleza. E agora, para achar essa resistência aqui, o que eu tenho que fazer? Só multiplicar por beta, que já é mesmo da própria configuração. Nosso beta é 120, então aquele nosso resistor, né, vamos dizer assim, eu posso chamar aquele de RE'. Vou botar aqui que isso aqui tudo é meu RE'. Tá aqui RE'. Então a gente vai pegar esse valor que a gente achou e multiplicar por beta. Então, 26,88, né, vezes meu 120, eu vou achar um resistor de 3,22 kΩ. Então, vai ficar 3,22 kΩ. Show? Tá, Hugo, tu achou aqui o valor dessa resistência. Como é que a gente vai achar o valor de IB? Bem, vocês concordam comigo que está tudo em paralelo aqui? Vai ter que fazer o equivalente, Hugo? Vai ter que fazer o equivalente, é trabalho braçal. Então a gente vai fazer o equivalente desses três aqui, vai ficar apenas o de 1K em série com o equivalente deles. Daí a gente vai descobrir a tensão do equivalente deles, porque daí que a gente vai conseguir descobrir o valor da nossa corrente B. Então bora lá devagarinho, fazer equivalente de 1Z equivalente, né? Fórmula aqui, ó, é igual ao quê? Meu resistor de 20, né, 1 sobre 20K, mais 1 sobre 10K, mais 1 sobre qual que eu vou usar, o RE ou o RE'? RE', né? Foi o que eu multipliquei por beta RE. Então vai ser 1 sobre 3,22K. Aí eu vou dizer que meu Z equivalente, eu até não vou nem pegar a calculadora aqui, eu vou pegar já da minha resolução que eu fiz. O meu Z equivalente vai ser de 2,17 kΩ, para a gente não perder tempo. 2,17 kΩ. Se você for fazer os cálculos é para dar isso aqui. Se não der, bota aí nos comentários. Tá, eu achei. Temos nossa fonte aqui, temos o de 1K e imagina como se tivesse aqui 2,17 kΩ. Tá, e agora o que eu vou fazer? O que você vai fazer é muito simples. Agora a gente vai fazer divisor de tensão, porque a gente não tem um resistor em série com outro. Então eu quero achar o que? A minha tensão de base, né? Porque eu quero descobrir no final a minha corrente de base. Então, minha tensão de base é igual a, no caso, o resistor que eu quero, né? Que é esse aqui, o de 2,17 kΩ, sobre a minha resistência total. 2,17 mais 1K, né? Porque eles vão estar em série. Eu vou fazer um desenhozinho aqui para vocês entenderem melhor, porque pode ser muito de vocês estejam confusos. Como é que vai ficar depois de eu fazer esses equivalentes dos três? Vai ficar pequeno, eu vou desenhar e vou apagar. Vai ficar aqui minha fonte VS, né? Aqui minha resistência de 1K. Aqui minha outra resistência. E aqui vai ficar o de 1K, né? Ó. E aqui o de 2,17 ohms, né? K ohms. Aí, ó, se eu fazer a divisão de tensão, o que é que eu vou fazer aqui? Depois de fazer os equivalentes, fica mais ou menos assim. Então, dando prosseguimento aqui, eu acho importante para vocês entenderem. Não sei se eu estou falando muito rápido, muito devagar, vocês podem também estar deixando feedback aí nos comentários. E aí que tensão é essa? Que eu vou usar a minha tensão aqui de VS, que a questão forneceu, que é de 5 mV. Então vai ser aqui 5 mV, viu galera? Não se esqueçam do milho, que é muito importante. Sendo assim, eu sei que meu VB é igual a... Aí eu posso pegar a calculadora ou posso já pegar aqui. Vai ser de 3,42 mV pico, né? Esqueci também que isso aqui é pico, que eu não botei. Beleza? Então, mV pico. E aqui, na verdade, a minha tensão base e emissor.
porque aqui é a base e aqui embaixo é meu emissor. Por isso que o nome da configuração é emissor comum, beleza, galera? Então vai dar 3,42 mV pico, 3,42 mV pico. Aí agora eu volto para esse meu RL e aí eu faço o quê? Uma lei de Ohm para descobrir minha corrente de base. Então eu venho aqui IB, que essa é a minha corrente que está aqui descendo, é igual a, essa é a minha tensão de VBE, né, que é B para emissor, 3,42 mV pico, dividido pelo meu RL'. Quanto é que é meu RL'? Eu achei que é um canto, 3,22 kilo ohms. Quilo vai se cancelar com milho, então só faço essa divisãozinha. É para dar uma corrente baixa mesmo, porque é uma corrente de base. E aí a gente vai achar uma corrente de base de 1,06 microampere pico. Então vai ser 1,06 microampere pico. E aí eu vou dar continuidade agora, vou dar uma apagadazinha aqui e a gente volta já. E aí, galera, depois de fazer isso tudo, eu consegui achar meu valor de B, que foi de 1,06 microampere pico. O valor tem que dar realmente baixo, como eu falei, porque é uma corrente de base. Então, depois disso, ó, vocês estão podendo ver aqui pela relação do modelo Pi, que o valor dessa nossa fonte de corrente é beta e B. O beta a questão já forneceu pra gente, o IB a gente acabou de achar. Então, eu vou pegar esse meu 120, vou multiplicar pelo meu 1,06 microampere pico. E aí eu vou achar o nosso valor da nossa fonte de corrente, pegar aqui a calculadora. Ou é mais fácil olhar aqui? Mais fácil olhar aqui. Não, não fiz, mas eu vou pegar aqui a calculadora. Vai ser 120 vezes 1,06 exponencial a menos 6. E aí eu vou ter justamente uma corrente de 127,2 micro. Ou 0,127 mili, que é melhor. 0,127 mili, mas tanto faz. 0,127 miliampere é o valor dessa nossa fonte de corrente. Ampere pico. Show! Tá, e agora, como é que a gente vai achar a tensão de saída? Bem, você concorda comigo que essas duas resistências aqui estão em paralelo? E aí, vai ter que fazer os equivalentes? Vai. Mas aí, ó, presta atenção comigo aqui, ó. 10 km, 10 km. A gente sabe que duas resistências em paralelo com o mesmo valor, para a gente achar o equivalente, pega o valor de uma delas, que é o mesmo, e divide por 2. Então eu sei que o equivalente delas duas é de 5 kΩ. Tá, Hugo, e agora? Eu fiz meu equivalente, tenho aqui minha fonte de corrente, e agora a gente só faz o quê? Correr para abraço. Tu diz correr para abraço como assim? Lei de Ohm. Tenho corrente, tenho resistência, eu consigo achar tensão. Lembrando que a resistência é equivalente. Então, minha tensão de saída, né, que é o meu V0. Aí também tem que ter um cuidado, não é só correr para abraço não, tem uma casca de banana aqui. Nossa fonte de corrente, ela está no sentido contrário, a corrente no sentido da nossa corrente dos nossos resistores. Porque você pode ver que ela está no sentido do emissor, mas a corrente dos nossos resistores estão subindo, né? Então eu tenho que colocar aqui um menos, né, que elas estão indo no sinal diferente. Estão indo no sinal, não estão indo no sentido diferente. Então vai ser menos minha corrente aqui, né, na fonte de corrente, miliampere pico, vezes minha resistência equivalente de 5 kΩ. E aí eu tenho aqui minha tensão de saída é igual a, vamos lá, 0,127 exponencial a menos 3, vezes 5 kΩ. Quilo vai se cortar com milho, daí eu vou ter justamente uma tensão de saída de 635 mV pico. Então tá aqui, nossa tensão de saída vai ser 635 mV pico. Nossa resposta para fechar a questão. E galera, era só isso. Sei que é uma questão assim bem trabalhosa, você tem que ter bastante cuidado em relação a fazer os equivalentes, em relação a fazer divisor de tensão, em relação a também às relações que vem aqui na própria configuração do tipo Pi, né? No caso que a gente está utilizando emissor comum. Se vocês ficarem com alguma dúvida, eu sempre falo, deixa no campo dos comentários onde é que você ficou com dúvida, que eu sempre vou estar aí da maneira melhor possível e também mais rápido possível estar aí ajudando vocês. E é isso. Por hoje é só, vou ficando por aqui e até a próxima. Um abração. Tchau, tchau.